Bem-vindos a mais um episódio do Dow Playcast. Hoje recebemos duas convidadas arquitetas diretamente de Minas Gerais, Ivanise, Luísa, e o assunto de hoje é reinventando a arquitetura. Falar um pouco sobre tendências, sobre design. E meninas, obrigado. Por favor, se apresentem para o nosso público, para conhecer um pouco mais sobre vocês. A gente que agradece estar aqui com você e é uma honra, né, poder participar desse episódio e eu estou muito feliz. A Luísa, minha sobrinha, né? Sim. Estamos muito felizes de estar aqui. Eu sou Ivanise, eu trabalho em Pouso Alegre há 40 anos. É o tempo do escritório, inclusive a gente vai comemorar agora nesse mês 40 anos. Uma larga experiência, né, Ivanise? Muito tempo, muito trabalho. Então já é uma vida. E nesses últimos 10 anos a Luísa entrou, mas ela já nasceu respirando isso, né? Eu estudei no Rio de Janeiro, trabalhei um pouco lá, depois eu vi que a minha vida seria em Pouso Alegre mesmo. Voltei para Pouso Alegre e fiz a minha vida profissional toda lá, minha vida pessoal, passei minha vida toda lá e acompanhando o progresso da cidade, que a cidade, quando eu comecei, era uma cidade bem provinciana, uma cidade pequena, com uma vocação muito delicada de prestação de serviço. Hoje não, hoje Pouso Alegre cresceu muito e abrange mais de 60 cidades ali no entorno. Então a gente tem um contato muito bacana com a vizinhança e isso é muito, muito interessante, né, para o escritório e para o trabalho que a gente faz. Que legal. Bom, eu sou a Luísa, eu tenho 30 anos e eu, como minha tia falou, eu já nasci nesse meio, né? Eu tive a grande honra de já nascer numa família onde minha tia é arquiteta, minha mãe é engenheira civil e as duas têm essa parceria há 40 anos de ter um escritório de arquitetura e engenharia, que é a Andrade Silva, o nosso escritório. Então, desde criança, eu já fui entendendo essa minha vocação também para o desenho, para o projeto. Então, eu já fui me especializando nisso antes de entrar na faculdade. Com 18 anos, eu fui fazer faculdade em São Paulo, eu me formei no Mackenzie. Fiquei um tempo por lá também, me especializando em arquitetura de interiores, que era uma coisa que até então não tinha tanto em Pouso Alegre, né? Era uma coisa mais informal. Não tinha o projeto de interiores como um processo muito formado, assim. E aí veio a pandemia e com isso eu decidi voltar para Pouso Alegre, que sempre foi meu sonho, mas por conta da pandemia acabou que adiantou um pouco os planos, né? E agora estamos as três juntas tocando o escritório. Já fizemos 40 anos e agora por 40 mais à frente. Que legal. Com a Luísa à frente, né? E a sua experiência, então, vindo de família, de engenheira, arquiteta, então a sua experiência, eu diria, até mais longa do que só seu tempo de formação. Com certeza. Que legal. E pandemia foi uma coisa que forçou muito, né? Muita gente a mudanças. Né? Você falou, você estava em São Paulo, foi para Pouso Alegre, que foi uma coisa boa, né? Sim. Não que a pandemia seja uma coisa boa, mas que acabou trazendo mudanças positivas, né? E aí, inclusive, no jeito de morar. Né? Exatamente. E como vocês viram essa mudança no jeito de morar, que a pandemia trouxe esse impulsionamento, como as pessoas se comportam antes e depois? Como vocês viram essa... Foi uma necessidade de reorganizar os espaços da casa. A pessoa ficou muito mais introspectiva em casa e os espaços tomaram outra vocação. Eu costumo dizer que no começo da minha profissão era muito comum fazer bibliotecas. Hoje não mais. Hoje é home office mínimo com uma bancada para um computador. A gente fazia estantes de livros, que eu acho maravilhoso. Eu tenho na minha casa. Eu também sou fã. Aí depois foram as dispensas de cozinha. Tinha que armazenar os mantimentos para ter
um bom período, né, sem ter necessidade de sair para fazer compras muito espaçadas, né? Era uma vez por mês, alguma coisa desse tipo, e não podia faltar uma dispensa. Quando eu apresentava um anteprojeto sem dispensa, como assim? Não tem dispensa? Hoje não mais. A dispensa deu lugar aos closets imensos, né? Quanto maior. Hoje o armazenamento é de roupas. É verdade. A comida chega pronta, né? Você não precisa ter mantimento para fazer a comida chega pronta. Que também é outra coisa, que eu estou numa época da minha vida de preparar a comida, inclusive até plantar o alimento, cada um no seu tempo, né? Outra época da arquitetura também foram as salas de TV, os home theaters, né? Aquelas salas de som fechadas, com tratamento acústico, isso na década de final de 80, começo de 90, teve muito isso. E hoje não, hoje são os espaços de conviver. Hoje as pessoas convivem em casa. Saem menos do que antigamente e convivem mais, trazem os amigos para dentro de casa. Então, os espaços de conviver, as varandas gourmet, as salas que não precisa ser sala de estar formal, é uma sala de convivência, uma sala para receber, para as crianças ficarem ali junto, brincando. E as salas que também abraçam as áreas de trabalho. É interessante fazer uma sala de estar com um cantinho de trabalho ali, que se você está no trabalho e já automaticamente já está no dia a dia, né? Nos afazeres da casa ali, próximo da cozinha, cozinhas integradas, que a gente antigamente não fazia, né? As cozinhas eram fechadas porque tinha muita facilidade de conseguir funcionárias para trabalhar, empregadas, né, para cozinhar. Hoje não mais. As pessoas da casa que cozinham, preparam, né, o almoço, e inclusive para receber tem que ter uma comidinha, né? Você recebe, principalmente mineiro. Isso que eu ia falar, isso aí é coisa de mineiro. Mineiro chegou, tem um cafezinho, tem um pão de queijo. E não tem coisa melhor, não é não? Então. E eu sinto que muitas dessas mudanças ficaram ainda mais realçadas na pandemia, né? Porque foi um momento onde as pessoas foram forçadas a ficar dentro das suas próprias casas e sem ter a possibilidade de sair, né? Eu acho que antes da pandemia a gente estava num momento de um frenesi de trabalho, assim, essa coisa de muita correria, onde a casa era basicamente só para dormir, né? Você já acordava, já vai para o trabalho, e aí quando termina o expediente já quer jantar fora ou fazer um happy hour, enfim, acaba que a casa era um espaço não era um espaço de convivência e era um espaço de permanência muito curto. E no momento em que a pandemia você foi forçado a ficar 24 horas em casa, isso eu sinto que trouxe na maioria das pessoas um olhar muito mais profundo para como você está morando. Sim. Eu ouvia muito das pessoas falarem: gente, a minha cozinha não funciona, eu não consigo cozinhar aqui, me sinto apertado, ou não tem, enfim, uma funcionalidade que eu consiga preparar um alimento para mais tempo, né? E essa coisa de não ter uma despensa, não ter, enfim. Eu acho que isso também trouxe um olhar muito diferente. Inclusive os home offices, né? Muita gente não tinha home office em casa, teve que trabalhar na mesa da sala, aquele caos, ou então trabalhar numa mesa dentro do próprio quarto. Eu escutei muito de clientes e de amigos dizendo a angústia de, assim, dormir no quarto e ter que levantar e trabalhar no mesmo cômodo. Então você passar 24 horas dentro de um mesmo cômodo, isso não faz bem. Verdade. Então eu acho que logo depois que a pandemia passou, por mais que as pessoas agora podem sair, elas perceberam a importância que é cuidar e projetar bem a sua própria casa. E eu acho que isso também aí, eu não sei se é regional, talvez seja, mas lá em Minas, né, em Pouso Alegre, na nossa cidade, a gente tem muito, e talvez isso tenha sido até mais exacerbado pós-pandemia, esse costume de trazer as pessoas para dentro da sua casa. Sim. Então, ainda mais, eu acho que as pessoas têm um olhar para o design dentro do seu espaço de morar. Eu trazendo para minha questão pessoal, eu tinha um escritório
E nunca usamos, estava entulhado de bicicleta, caixa, tudo. Daquele Aí jeito. veio a pandemia, vamos tirar tudo para usar. Pra poder Porque trabalhar. precisava trabalhar, né? Exato. Então, assim, foi uma coisa que havia sido projetado na casa, mas não usava. Sim. Virava um depósito. E aí, quando veio a pandemia, vamos precisar agora, vamos tirar tudo para usar. E a pandemia forçou muito. Reinventou um espaço que já existia. Já existia. Que já tinha sido Exato. inventado para isso. É verdade, exatamente. E assim, mudou muito. Eu acho que vocês estavam falando de receber as pessoas, e é exatamente isso, né? As cozinhas, você trouxe, né? A questão de você comprar os alimentos. Então, às vezes, para o dia a dia, você acaba comprando, mas tem aquele momento de você receber, né? E você tá ali servindo também as pessoas, aquele momento de convivência, né? Sim. E hoje, o que vocês notam assim no comportamento das pessoas ali, quando eles pedem os projetos? Eles pedem muito mais isso que antes não tinha? Vocês já trazem? Como que é esse fluxo? Bom, lá no escritório, isso é uma coisa que eu aprendi muito da minha tia, e a gente tem muito isso, eu acho que já é intrínseco na gente, né? Quando a gente recebe o cliente, eu gosto de primeiro ouvir. Uhum. Eu não gosto de trazer nada predisposto, porque eu acho que é muito importante você entender como que a pessoa vive. Uhum. Escutando como que enfim, o dia a dia, como que a pessoa funciona. Às vezes ela até fala, olha, eu quero uma cozinha assim, assado, eu quero a sala aqui, eu quero... Mas aí, quando a gente começa a escutar como é o dia a dia, como que a pessoa se relaciona com o ambiente residencial, acaba que a gente entende que é outra coisa que ela quer, né? Exatamente. Então, às vezes, não funciona bem falar assim, você quer uma cozinha aberta ou fechada? Às vezes ela vai falar que quer aberta, mas ela fala, mas eu faço muita fritura e eu detesto o cheiro de fritura. Então você já entende que não é isso que vai funcionar, né? Então, isso eu acho interessante. Mas eu acho também, continuando isso que ela falou, que a pessoa que chega hoje já entende muito melhor a necessidade do espaço que ela tem. Sim. Do que antigamente. Com certeza. Era muito comum um cliente chegar e falar, o que está usando? Eu falei, minha filha, não é o que está usando, é o que você precisa, né? Exato. Não existe isso, né? Sim. Hoje não, hoje as pessoas já sabem o que precisam, já sabem o que querem, um pouco mais do que... Eu falo antigamente porque 40 anos já são 2 gerações praticamente. Então a pessoa já entende mais a sua necessidade, não tem essa coisa de copiar o outro... E, uma coisa também que tinha antigamente, era muito comum, porque a gente sempre fez obra. Era muito comum, no meio da obra, quando a casa já começava a tomar a forma ideal, assim, já meio quase pronta, assim, todo mundo chegava, você viu a casa da fulana? Deixa eu entrar na sua obra. Era uma coisa meio de copiar. Hoje não mais. Não tem essa coisa de copiar. Cada um... tem a sua necessidade. Graças a Deus chegaram a essa conclusão. Que bom, né? Isso para os arquitetos é ótimo, né? ótimo. Que você consegue trabalhar mais a personalização, né? A individualização de cada um. Uhum. E você trouxe, Vinícius, o ponto de você tem 40 anos de experiência ali dentro da arquitetura e são 2 gerações diferentes. Como que é essa relação de visões diferentes, como que agregam, como que funciona? São visões diferentes, épocas completamente diferentes, né? Mas a essência é muito parecida, isso né? Que eu ia falar, eu acho que a gente tem assim aquela coisa da busca na natureza, da essência, da história da pessoa, a história da família. Antigamente, depois que a casa estava pronta, aí o cliente ficava um pouco constrangido porque eu não fazia arquitetura de interior no início. Entregava a casa pelada e a pessoa ia colocando os móveis e as coisas e me chamavam para ajudar. Aí falava, isso aqui funciona, isso aqui eu ganhei da minha avó, mas parece que não, né? Eu falei, ganhou da sua avó, é da sua história, sim, tem que usar, tem que usar. Então tem essa coisa da história mesmo, de trazer aquilo. Aí a gente programa de um jeito que fique bom, né? Não do jeito que ela quer colocar só jogado. A gente põe de um jeito que valorize aquela peça, que a peça vire um objeto histórico, que vire um objeto de memória mesmo, não simplesmente jogar assim, do jeito que a pessoa pensou em fazer, né? Então é uma coisa bacana lembrar, trazer a história, trazer
a vida da pessoa para dentro de casa, né? E fazer a pessoa sentir bem com isso, né? Não copiar. E como cada uma se inspirou na outra? Essa troca de gerações, né? Eu vi que, pelo que você me trouxe, tem uma boa sinergia. Sim, né? sim, bastante. E como que vocês veem isso? Como que uma aprende com a outra em diferentes gerações? Porque acho que cabe muito, né? O aprendizado. Tanto você, Vinícius, tem uma larga experiência, né? Assim como você, Luísa, que vem com uma visão um pouco diferente do que tem de mais recente. Como que foi essa? Eu aprendo com a Luísa o espírito de liderança dela. Ela é uma pessoa muito forte e ela consegue comandar uma equipe, porque quando eu comecei a trabalhar era eu sozinha. Depois veio a Cláudia, depois veio uma administradora, depois veio um engenheiro, depois veio outro arquiteto. A equipe foi crescendo muito devagar e a Luísa já chegou com uma equipe formada e ela chegou comandando. Só que não foi só de nascença dela, né? Ela se preparou, buscou formação, estuda até hoje. Ela não para de estudar, não só arquitetura, mas a coisa dos processos, do administrativo, do RH, tudo ela procura formação. E eu fui fazendo tudo do jeito que tinha que ser, conforme a necessidade, né? O começo é muito difícil, o começo é tudo sem dinheiro também. A gente vai dando passinho por passinho até chegar num patamar que consegue formar uma equipe, né? Eu acho muito legal, assim, eu acho que a minha inspiração na minha tia é desde que eu nasci, né? Então eu cresci vendo o talento e a potência que ela é, né? E eu acho muito interessante ver a história desde o começo, né? Minha tia foi fazer faculdade no Rio de Janeiro, depois você pergunta para ela como que ela descobriu que ela queria ser arquiteta, né? Qual foi o primeiro momento em que ela virou pro meu avô e falou: pai, eu acho que eu vou ser arquiteta. Essa é uma boa pergunta para você fazer para ela. Mas quando ela voltou da faculdade, ela falou: nossa, preciso vir para Pouso Alegre. Ela sentiu que seria esse momento de estar na sua cidade natal, né? Ela começou com uma prancheta, para começar, que isso já é uma diferença, né? Minha tia programa ficou anos, né, desenhando à mão. 20 anos. Exato. 20 anos desenhando na prancheta. Ela pegou a prancheta dela e colocou na recepção do consultório de odontologia do meu avô e colocou uma plaquinha. Tinha a placa lá de dentista do meu avô e embaixo ela colocou Ivanise, arquiteta. E disso até virar uma empresa referência na cidade, né? Então, assim, para mim é uma inspiração monstra. Mas aí, lembrando disso, da coisa da diferença de... Antigamente era projeto à mão e hoje em dia a gente já tem todo tipo de software, imagens muito realistas, né? Eu lembro que eu estudava num colégio muito próximo do escritório na época que eu era criança, né? E eu saía do colégio e eu ia pro escritório. Minha mãe estava lá também, minha mãe é engenheira, né? Elas trabalhavam juntas. E eu ia na sala de projeto, tinha assim... talvez até minha memória de criança esteja enevoada, né? Mas eu lembro de ter umas 8 pranchetas, assim, uma atrás da outra. Eu olhava e falava, gente, que legal isso. Já pensou quando for a minha vez? E na minha vez é todo mundo no notebook. Não tem nenhuma prancheta. Mas você continua fazendo os espaços, não, manual, não. Eu tenho a minha prancheta até hoje como memória, né? Sim. Como uma peça de decoração. Fica lá na minha casa. É que eu acho tão bonito fazer aqueles desenhos na mão livre. Eu acho tão legal. Eu faço. Eu desenho à mão. Hoje em dia, tão... no escritório, eu faço todas as concepções à mão. Eu não consigo já começar a criar no computador. Porque eu acho que o momento da criação é um momento tão perspicaz, assim. Você tem que ter uma fluidez maior que eu sinto que no computador é mais difícil. Talvez seja o meu contato com a minha tia de ver tanto desenho à mão, a sua inspiração inicial. Para mim, a mão é muito mais natural. Eu tenho colegas que já criam direto no computador, talvez porque quando entraram na faculdade, né, já foi isso que viram. Isso talvez seja uma bagagem que eu tenha pegado de ver tantos anos aí de desenho à mão. Né? As apresentações eram feitas à mão, Sim. Perspectivas feitas à mão, coloridas, com lápis de cor ou canetinhas. Tinha umas canetinhas alemãs assim, sensacionais, que davam uma transparência, parecia
aquarela, lindas. Então, as apresentações eram lindas, era um desenho para colocar num quadro, assim, eram obras de arte lindas. Eu, modéstia à parte, sempre gostei de desenhar desde criança, né? Eu desenhava bem. Hoje não mais, que a gente fica no computador. Gosto muito de desenhar à mão. A gente vai perdendo um pouco a mão, mas eu gosto muito. Tem um charme, não é? É um charme que a máquina não substitui. Não. Mas eu tive a inspiração de ser arquiteta com 5 anos de idade. Eu estava brincando sozinha um dia em casa e o meu pai trabalhava na mesma casa. O consultório dele era do lado da casa. Então, toda hora ele entrava um pouquinho, tomava um café, falava um oi para as crianças ali. E ele entrou rapidamente uma hora, eu sozinha brincando, e tinha um calendário, uma folhinha, um calendário, sabe essas folhinhas antigas? Sim. Que ficava assim com mês a mês, e uma foto e o mês, uma foto e o mês. E tinha uma foto do Taj Mahal. E eu fiquei olhando para aquela foto do Taj Mahal e falei, papai, como que fez isso? Ele falou, foi um fotógrafo que foi lá nesse monumento. Eu falei, não. Como que fez essa casa aí? Como que construiu essa casa? Eu falei, não, isso não é uma casa, isso é um túmulo de uma pessoa, a esposa de um rei, uma pessoa muito importante. Isso ele contando para mim, que era tão apaixonado por ela que ele contratou um arquiteto para fazer essa coisa linda para oferecer para a esposa o túmulo. E eu falei, como é que é? Então, contratou quem? Ele falou, contratou um arquiteto. Eu falei, arquiteto, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E seu pai, então, ele não era, porque veio uma filha arquiteta e outra engenheira. E ele não era do segmento, você falou de um consultório. Ele era dentista. Olha, e os filhos foram então para outro caminho. Para outra área. Que legal, muito bom. Mas ele falava que o sonho dele era fazer arquitetura. É mesmo? Mas era na época, né, na década de 50, era muito difícil escolher uma cidade, os vestibulares eram muito... Não tinha muita opção, né? E a oportunidade que surgiu para ele foi de odonto, e ele tinha um pouco de medo de matemática. Todo mundo acha que a arquitetura tem matemática, não tem nada de matemática. A arquitetura é humanas, né? É só arte, é só história, inspiração, observação. Sociologia, né? É muito mais social do que cálculo. Confundem a arquitetura antigamente, né? Com engenharia, né? Tem essa confusão de achar que tem a ver uma coisa com outra. Não tem a ver. É verdade. Tem uma necessidade de um com o outro. Elas são complementares, eu acho. São completamente diferentes. Inclusive o perfil da pessoa, né? O meu perfil é completamente diferente do perfil da mãe da Luísa, que é a minha irmã. São duas pessoas completamente diferentes. Ela é engenheira e eu sou arquiteta. São dois opostos, né? Por isso que a gente se deu muito bem. Isso que eu ia falar. 40 anos juntas... Nunca existiu nada de divergência, e duas opostas, né? Completamente diferentes. É mesmo? A sintonia, então, foi muito boa. Foi. E aí veio para a Luísa também. Isso aí. Que aí você complementou, então, Luísa. Sim. Você fazendo interiores, a parte administrativa, é isso? Sim. A liderança? Eu gosto muito também dessa parte de gestão. Eu acho que... eu gosto muito dessa parte do talento, do desenho, da parte artística, mas eu tenho uma paixão grande por empreender. Então eu gosto de cuidar do negócio. E se você for só a parte de talento, não vai para frente. Você ter um escritório de arquitetura é muito mais do que só projetar. É verdade. Você tem que ter toda essa parte de entender o que está acontecendo na empresa, na parte administrativa, na parte de gestão de pessoas, você entender como que você vai direcionar o seu time para que ele cresça junto com você. Então tem milhões de outras camadas que eu gosto de explorar. Ainda mais no nosso escritório, que a gente não faz só projetos de arquitetura. A gente faz também os projetos de engenharia e a gente executa a obra. Então tem toda uma gama de serviço ali que é uma loucura pra gente gerenciar, mas tá dando certo, né? E hoje, até o nosso último episódio do Dowplay, foi falando sobre empreendedorismo na arquitetura. Que bacana. E realmente, o arquiteto, os profissionais, eles precisam de uma gestão.
Com certeza. Não só para gerir o próprio escritório, mas também gerir as obras dos clientes. É muito legal essa visão que você trouxe de gestão, de liderança, porque aí você consegue trazer até um serviço, uma experiência mais completa para o seu cliente. Com certeza. Né? Eu acho que em todos os pontos, tanto na parte criativa, do processo criativo, né, como na parte do processo de gestão, a palavra-chave é organização. Se você tem uma organização e os processos bem alinhados, tudo corre bem. Até mesmo no projeto, assim, eu acho que isso também é uma questão que com o tempo foi foi alterando, né, e foi, enfim, na minha visão, aprimorando. Porque eu acho que antigamente, assim, tinha-se essa visão de que o projeto de arquitetura era uma coisa muito de aquela inspiração, assim, de repente, aquela coisa do Oscar Niemeyer rabiscar num guardanapo, no bar, aquela coisa muito romântica, né? E aí eu acho que era uma coisa muito mais rápida e muito mais sem ter processo, né? Enfim, era um desenho e é isso. E eu acho que talvez com a parte dos softwares e de todo esse avanço que você teve no desenho de arquitetura ou de interiores, e eu acho que também nessa questão que minha tia falou há pouco, de que o cliente agora ele sabe muito mais o que ele quer. Antigamente o cliente chegava falando assim, desenha uma casa para mim, até mesmo sem entender sem saber o que é um arquiteto, muito bem o que faz. Hoje em dia a gente tem muita informação solta, né? Então o cliente já vai entrar no Instagram, ele já vai pesquisar vários arquitetos que ele gosta, ele já vai chegar para você com várias imagens de referência do que ele gosta. Então, assim, é um cliente muito mais exigente e que sabe exatamente o que ele quer. Então, para você proporcionar uma experiência de projeto para ele, onde ele vai sair satisfeito, você precisa ter um processo com várias etapas para chegar nesse patamar que hoje em dia os clientes buscam. Né? Porque, querendo ou não, o cliente ele não vai chegar para você e falar, eu quero um projeto. O cliente ele não compra o projeto, o cliente ele quer a casa, ele quer o quarto dele, ele quer o comércio dele. O papel que você vai entregar é um mero instrumento para que isso se realize, né? Então, você ter um projeto que ele tenha várias etapas na qual você tenha um bom 3D, depois um bom detalhamento, um bom memorial de orçamento e de planilha de obra, isso é o que vai permitir com que a casa dele, o comércio dele, o quarto dele se realize. E não só um desenho bem feito, né? Senão você cria um espaço, um gap ali que pode ser que aquele desenho se perca e não chegue no resultado final. O cliente hoje é muito mais exigente do que antigamente. Porque ele tem mais acesso a informações, ele tem um leque de informações visuais, né? E ele tem, pelo menos os que chegam até a gente, já chegam com uma paciência para entender que o projeto precisa de um tempo, é um processo. É uma gestação, né? Certa vez eu fui na Dinamarca visitar um escritório de arquitetura e eu perguntei, quanto tempo leva para vocês fazerem o projeto? Porque eu achei assim tão complexo, eles faziam tudo, né? E eu perguntei quanto tempo leva para fazer um projeto, e a gerente do escritório respondeu, o tempo que leva para executar a obra. Eu falei, nossa, quando que eu vou chegar nesse patamar, né, do cliente entender que precisa de um tempo grande para realizar, para elaborar um projeto. E isso antigamente era aquela coisa assim, eu vou começar uma obra, o pedreiro está lá esperando, eu preciso desse projeto semana que vem. Eu falei, não, bem, não é assim. Calma, não é assim, né? E hoje eu acho que as pessoas são mais ansiosas ainda, não são, não? Não. Não, já foi pior. Viu? Hoje já tem essa consciência do tempo que precisa, né? A vida que tem essa correria de querer tudo rápido, né? E os processos são muito rápidos, mas eu acho que, pelo menos, a gente faz o cliente entender que tem que esperar um tempo, né? Que o projeto, para ficar bom, precisa de um processo demorado, né? Senão não funciona. E hoje os clientes já chegam muito com, por assim, um projeto
Eu falei, eu quero isso. Eu ia comentar exatamente sobre isso. Eu acho que um grande desafio para os arquitetos hoje é você desvincular um pouco essa questão. Porque tem aquele cliente que vai chegar com uma pasta do Pinterest cheia de referências. E isso também é uma coisa que, com o decorrer do tempo, isso foi se instaurando. E, na minha visão, isso é um pouco negativo. Porque antigamente você não tinha essa informação. Não tinha Instagram, não tinha rede social. Então, a pessoa vinha completamente crua e aceitava cegamente na arte que o arquiteto ia trazer. E hoje em dia, com a globalização, com toda essa informação na internet, a pessoa chega com muita informação. E o que me preocupa é que eu acho que, especialmente ultimamente, né, mais agora, as referências estão ficando muito iguais. Você tem, assim, por exemplo, uma casa que eu vou fazer em Minas Gerais pode ficar igual a uma casa no Amazonas e que pode ser igual a uma referência que a pessoa pegou, que é uma casa nos Estados Unidos. E isso eu não acredito, minha tia também não. Porque eu acho que a gente precisa ter essa identificação com o local onde a gente está. Eu acho incrível essa coisa da gente, enfim, ter inovação, da gente entender o que está acontecendo em todo mundo. Isso é muito importante em questão de uma... Não gosto da palavra tendência, mas eu acho que eu acho que essa estética, ela se alinha muito pelo momento psicológico onde a gente vive. Até, por exemplo, vamos supor, na época da pandemia, essa coisa da pessoa se voltar para dentro de casa. Percebe que começou a usar muito tecidos mais fofinhos, sofás mais redondos, são tudo coisas para te abraçar, né? A gente estava precisando desse abraço, desse conforto. Mas agora, você ir tanto atrás de referências visuais completas, como, enfim, trazer uma imagem do Pinterest, você vai acabar trazendo uma visão muito globalizada para o seu projeto. E eu acho que isso você perde muito, porque a gente nasceu num lugar, a gente veio de um lugar, a gente está em algum lugar na Terra. Então eu acho que o projeto precisa trazer, precisa exaltar o que a sua cultura aonde que a sua cultura te coloca no mundo, né? Então eu acho que isso é primordial. É uma coisa que o leigo não vai saber, talvez até tenha dentro de si, mas ele não sabe explicar. E que eu acho que, como arquiteta, é quase uma obrigação, né, da gente tentar trazer elementos culturais do local onde o projeto está sendo aplicado para dentro do design. Isso não só em arquitetura. Na arquitetura, enfim, eu acho que a gente traz muito em materiais, você não ficar trazendo materiais de fora, você usar materiais da região, trazer elementos naturais daquele local, mas até mesmo numa decoração, num projeto de interiores, onde você busca artistas locais que tragam uma obra de arte que seja popular e que seja feita naquele local. São detalhes que você consegue trazer para não ficar todo mundo fazendo o mesmo projeto copiado de algum lugar. Às vezes você entra nos condomínios e olha, as casas são todas iguais, né? O Manuel de Barros que falava, se você não conhece o seu quintal, como que você quer conhecer o mundo? Se você não sabe enxergar as suas referências, como que você vai enxergar o mundo? É verdade. É bonito isso, né? Tem que valorizar as suas raízes ali. Né? E eu vejo, então... O que eu entendi de vocês é vocês trabalharem muito essas tendências, né, como você falou, mais locais, mais regionais. Sim. Eu acho isso super legal, super importante. E como que vocês o que vocês mais se inspiram ali para a região, que é uma região muito rica em belezas naturais, né? Minas eu sou fã de Minas. Quem não eu adoro, quem não, né? Primeira coisa é saber enxergar a natureza, saber ler o que a natureza, que é uma leitura que o ser humano hoje já está há um bom tempo perdendo essa leitura. Os antigos conseguiam ler a natureza com mais facilidade do que hoje. Então, é o que a natureza está oferecendo. O vento, posição de sol, chuva, é coisa que antigamente era primordial na arquitetura, hoje não mais. A gente vê cada... Hoje em dia, eu acho que se você perguntar para alguém assim,
na sua casa, em que lado que o sol nasce, de cara a pessoa não sabe falar. Sabe. Porque não presta atenção, né? É uma loucura isso. A gente procura colocar a orientação da cama por uma posição mais saudável, a cabeça voltada para o norte, ou para o leste, ou para o oeste. Tem tudo isso, não é nada... É da natureza, é uma leitura da natureza. Não tem as marés que são influenciadas pela lua. A pessoa esqueceu que a lua influencia não só as marés, mas tudo, o corpo humano, as plantas, tudo. E isso a gente tem que continuar observando, tem que prestar atenção nisso. Tem uma pergunta que eu sempre, inclusive, tem um imã de geladeira lá em casa, assim, você já viu a lua hoje? Você já viu a lua hoje? Hoje ainda não. Hoje ainda não. Mas é verdade, às vezes você pega e não para olhar, né, para observar. E a gente precisa prestar atenção até na data para marcar uma reunião. Se for uma reunião muito importante, evita a lua cheia. Lua cheia não é uma boa para decisão, para fechar contrato. Procura uma lua nova, que é mais tranquila, até a minguante, que é mais calma. Agora, a lua cheia não fecha contrato, não. Olha, já vamos colocar na agenda aqui da... A gente está na nova. Uma lua ótima. É boa. Bom saber. E o que vocês consideram, caracterizam como um projeto que realmente inspira? Né? Quais são os projetos que trazem inspiração para vocês, para os clientes? São os projetos que conseguem enxergar a natureza e trazer a natureza para dentro da arquitetura. Não só nessa coisa da orientação, do sol, do vento, da lua, né? Mas também dos elementos naturais, da terra, né? Da pedra, da madeira, do artesanato local, as coisas naturais que tem na região e as coisas naturais que podem valorizar o projeto. O tijolo, o barro, a palha, a madeira, tudo isso traz a natureza para dentro, né? E a natureza mesmo, as plantas, o paisagismo. O paisagismo é uma coisa muito importante que faz parte também da arquitetura e valoriza muito, né, a arquitetura. Nossa, muda o projeto, né? Eu acho que para mim um projeto que inspira pega muito também na mesma linha, mas é um projeto que conta histórias. Eu acho que a primeira coisa quando você entra num projeto, pelo menos que para mim é um projeto inspirador, são as histórias que os materiais contam, que aí entra muito nessa questão. Por exemplo, você pode tomar uma decisão de comprar um tapete numa loja de departamento que você nem sabe onde foi feito, você não sabe do que ele é de um material sintético. E fica aquela coisa assim, por que você pôs este tapete? O que te fez escolher este tapete? Ou você pode colocar um tapete, por exemplo, tem uma cidade perto de Pouso Alegre, que é Campanha, que tem uma produção linda de tapetes de tear de algodão feitos à mão. E aí, assim, a experiência de você poder levar o cliente lá para ele ver as pessoas com aquelas máquinas de tear imensas e pegando fio a fio e fazendo os desenhos mais assim entruncados. Quando a pessoa te fala o preço daquele tapete, o cliente acha barato, porque ele viu o carinho e o cuidado que foi colocado naquele material. Então você colocar, parece que é simples, né? É só um tapete. Não é só um tapete, ele tá... Quando você entrar e você ver o tapete de Campanha, nesse exemplo, a pessoa pisar naquele tapete, ela vai saber quantas pessoas participaram daquilo e que história que aquilo traz. Tem uma emoção em cima dele. E não só nos materiais, mas eu acho que também nas histórias, né? Por exemplo, eu tive uma cliente que, quando a gente começou o projeto, ela falou, olha, eu tenho uma cristaleira que foi da minha avó, que eu queria muito trazer essa cristaleira para minha casa. E era um projeto completo, a gente fez desde o desenho da casa, da arquitetura, veio o terreno vazio, até o projeto de interiores. E a gente desenhou uma parede específica na sala de jantar exatamente do tamanho para colocar aquela cristaleira. Então, assim, são histórias que a gente quer que o projeto conte. Não é um projeto, não deveria ser um projeto padrão, uma coisa rápida. É aí que volta aquela coisa do processo, né? Eu acho que o bonito é a gente dar o tempo do projeto para que ele possa contar todas essas histórias. As histórias das pessoas que participaram para fazer, dos pedreiros que estiveram ali.
como que eles viveram esse processo da obra, dos materiais que foram aplicados e as histórias do cliente que ele trouxe para nós e que vão ser feitas depois que a gente entrega a obra, né? Então isso eu acho que é um projeto que me inspira. Que legal. Eu vejo isso daí realmente é inspirador. Ouvir vocês falarem sobre isso, assim, a paixão, a vontade, eu acho que é muito legal, né? Porque não fica aquele projeto, mais um projeto impessoal muitas vezes, né? Tem muitos projetos que são lindos, você olha assim, mas não tem aquela pessoalidade, aquela lembrança, então... Poderia ser qualquer um que morasse exato, ali, né? Exato. Isso daí, eu acho que isso daí diferencia muito aquele projeto que realmente é um projeto tradicional e um projeto que encanta, que inspira, né? Você ter história ali dentro da casa. Sim. Né? Que legal, muito, muito bom. Adorei. E hoje, como vocês veem assim, as mudanças no estilo das pessoas de um tempo para cá, de um tempo atrás para hoje, as soluções que eles pedem, como que tem trouxe com o tempo essa mudança, que seja mudança através de pandemia, que seja mudança através do tempo, das tendências, como que vocês... Os espaços hoje estão cada dia se condensando mais, né? Os custos de obra são muito altos, né? Então, a gente tem que dar soluções em pequenos espaços e valorizar cada centímetro do projeto, fazer com carinho cada espaço. Não existe mais, quer dizer, existe, claro, mas aqueles projetos com as salas imensas, aqueles espaços, aquelas varandas que não tinham função, né, varandas ao entorno da casa e tal. Hoje os espaços são valorizados desde da entrada da casa, já começa a contar a história ali na entrada da casa, já tem aquele cantinho de colocar o sapato, tudo tem uma função. Não tem um espaço vazio, não tem o vazio não existe mais. Todo o espaço tem que ser cuidado conforme a necessidade e conforme assim, o custo daquele espaço. É um custo muito alto, então ele tem que ser trabalhado com muita delicadeza, com muita importância. E a pessoa preza por isso, porque o cliente quer uma casa confortável, com um custo, né, bacana, que caiba dentro do orçamento, e por isso, é um desafio para o arquiteto. É um grande desafio, porque é uma delícia fazer uma casa de 1.000 metros quadrados. Né? Acho ótimo. Agora, fazer uma de 100 para acomodar uma família inteira ali é um desafio. E fica bom. Fica bom. A gente consegue integrar espaços e valorizar cada... Por isso que a gente precisa entender como a pessoa, como a família vive. Porque ele tem que ser valorizado conforme a necessidade daquela família. Mesmo apartamento, que são todas as unidades iguais, mas para cada espaço, o projeto é conforme a necessidade da família, né? Então, são projetos únicos dentro de uma unidade de unidades, né, de apartamentos praticamente iguais, né? Só que, se você entrar num prédio onde as pessoas procuraram uma boa arquitetura, cada um conta uma história diferente, é cada um diferente do outro, né? É verdade. E tenho visto, ouvido de alguns arquitetos, até tivemos num episódio recente, falando sobre os quartos, por exemplo. As pessoas estão buscando mais a individualização ou ficando mais no convívio familiar. Às vezes o quarto fica mais um lugar para dormir, está ali, só que fica mais próximo à família, mais integrado. Como que vocês veem essas mudanças de tendências? Eu acho que, especialmente pela nossa forma de trabalhar, como a gente ouve primeiro do cliente para nós, eu sinto que cada um tem seu jeito, né? Eu acho que, especialmente o quarto, é uma coisa muito individual. Cada um tem a sua forma de vivenciar esse espaço. Tem a pessoa que gosta de TV no quarto, quer deitar o dia inteiro no quarto para ficar assistindo uma série. Tem a pessoa que acha que o quarto tem que ser um espaço de relaxamento, que tudo tem que ficar para fora, para entrar é realmente só um espaço de descanso.
Tem gente que gosta até de ter uma mesinha com uma cadeira para tomar um café da manhã no casal, assim, no domingo. Então eu acho que é muito versátil. Mas nessa questão do momento de relaxar, desse momento de introspecção, de ir para um descanso, uma questão que eu acho que vem muito é uma questão psicológica, né? Eu sinto que a gente vive nesse dia a dia de correria, a gente tem muito essa questão de produtividade, de muito trabalho, até inclusive uma coisa negativa, as redes sociais trazem muito essa ansiedade, a gente tem essa questão de TikTok, de Instagram, que tem esse ficar rolando esse tela. rolar tela infinito que traz uma ansiedade muito grande. Então eu sinto que coletivamente nós estamos mais ansiosos. E eu acho que isso traz uma perspectiva interessante que o design pode ajudar e que sem querer as pessoas buscam, de ver a casa como um santuário, como um lugar de você fugir dessa ansiedade que o dia a dia te traz. Então eu acho que cores mais claras, isso é uma coisa que eu tenho percebido muito. Sem querer as pessoas buscam por cores mais claras, por tecidos mais com essa textura mais evidenciada, né? Então essa vontade de ter um espaço de refúgio, de ter esse lugar para você fugir dessas ansiedades que o mundo te traz. Então eu acho que isso é interessante até mesmo nos mais diferentes pedidos de quarto, né? São quartos para, por exemplo, até para tomar um café, para sentar com um amigo, para assistir uma televisão, ou o quarto realmente como aquele lugar só de dormir, com até poucas iluminações, um quarto mais escurinho. Mas eu acho que essa vontade de trazer um refúgio e um conforto é o que eu mais tenho percebido. Até a própria tecnologia que oferece esquadrias com isolamento acústico quase 100%, Sim. Persianas com vedação de 100% da luminosidade, tudo isso para trazer esse conforto e esse aconchego, né? Para a pessoa entrar e se desconectar, né? Exatamente. E tem um ambiente que os clientes geralmente chegam e pedem uma maior atenção, numa média, tem mais... cada um é cada um. Eu acho que aí é muito, muito regional, mas eu acho que no nosso escritório o campeão é a cozinha. Cozinha. Mineiro gosta de receber com um pão de queijo, um cafezinho. Mas hoje eu acho que a cozinha tem sido o coração da casa independente, né? Seja o mineiro, seja o paulista. Eu acho que é um coração, como vocês estavam trazendo, é onde você recebe. Né? Principalmente para cozinhar ali, o mineiro, que tem muito esse ponto, mas eu acho que tem virado um coração da casa, não é? Onde... Até a sua casa não tem porta da sala, é porta só na cozinha. Na cozinha, pela cozinha. A porta principal, a porta social é na cozinha. Tem, mas tem que dar volta, né? Aí vai pela cozinha. O acesso principal é pela cozinha. É onde todo mundo fica ali. Né? É integrada com sala e tal, mas chega é a cozinha. A primeira chegada é a cozinha. O primeiro impacto é a cozinha. E mudando um pouco, hoje, como que vocês veem a bagagem da experiência e da ousadia ali, da inovação? Como que tem sido essa junção dos dois ali? Os clientes ainda trazem muito aquele ponto mais tradicional ou eles têm buscado muito inovar, trazer coisas diferentes? A tecnologia está muito presente. Isso a gente não tem nem como abrir mão dessa tecnologia, né? Sim. Uns valorizam muito, outros menos, mas 100% dos projetos, um pouquinho de tecnologia, uma iluminação inteligente, um vidro inteligente, uma janela com controle... Sim, né, automatizado, tudo. Isso tem. Isso faz parte do controle. A começar do portão eletrônico. Antigamente, as garagens, você tinha que parar o carro, descer do carro, abrir o portão, entrar no carro. Hoje, a gente nem
pensa numa possibilidade dessa. Você nem vê mais, né? É até perigoso, né? Você parar, deixar o carro no meio da rua, abrir o portão. Portão eletrônico. E do portão eletrônico para outras coisas eletrônicas, tem milhões de opções, né? E essa união de geração faz diferença. Eu acho que a nossa união de gerações traz um olhar mais maduro no projeto, né? Porque a gente tem toda essa bagagem da experiência da minha tia, mas eu trago também um pouco desse conhecimento de coisas mais, até de tecnologia, né? De trazer o que tem de novo no mercado, dessas pesquisas de feiras, de revestir, casa-cor, salão de Milão. Então, assim, eu acho que é uma junção interessante, mas eu não diria que é uma coisa tão polarizada. Eu acho que nós duas somos muito parecidas, tanto nessa coisa de trazer um ponto mais tradicional, um ponto mais enraizado, enfim, nessa ancestralidade que a gente já conversou, e também na ousadia. Eu acho que a minha tia, 40 anos atrás, já era muito ousada e continua sendo. E continua. Eu acho que, inclusive, isso deveria ser um padrão para todos os arquitetos. Sim. Eu acho que se o cliente te pede uma coisa, você tem que trazer uma coisa mais ousada. Exato. Porque a gente que está no meio, a gente que deveríamos estar estudando sempre, conhecendo coisas novas. Então, se o cliente te pede uma coisa, tente trazer uma coisa mais ousada para ele. E rezar para ele topar, né? Se ele não topar, a gente tenta no próximo. Geralmente topa. A gente tem que ter um jeito bom de convencer o cliente a aceitar uma ideia nova, né? Uma ousadia, como diz a Luísa, né? E uma vez um cliente muito rico me procurou para fazer uma casa e disse que queria uma casa de 500 a 600 metros quadrados. Eu falei, não. Esse cara eu quero fazer uma casa de uns 2.000 metros quadrados, imagina. Aí apresentei um anteprojeto de 2.000, ele falou, não, eu queria uma casa menor. Eu falei, tá bom, vamos diminuir. Aí diminuiu para 1.500 e ficou bom. Ficou. E ele adorou, com piscina no segundo pavimento, piscina no jardim, piscina na suíte, aí tinha milhões de detalhes na casa que ele abraçou a ideia e que pronto. Legal. Se eu fosse um pouco mais tímida, seria uma casa padrão, assim, tranquila, né? Não foi tão tranquila a casa, foi uma casa que deu bastante trabalho. Ficou mesmo? Imagina. E eles ficaram, né? O casal ficou muito feliz. Que legal, que legal. Eu acho que essa união, né, como vocês trazem muito bem de gerações, mas não é uma união de gerações que se somam. Sim. Mas como você traz bem, Vanessa, você está sempre acompanhando, né, não pode a evolução, e eu acho que vocês casam muito bem. E a gente não só durante esse processo de evoluir, de pesquisar, não só dentro da arquitetura, mas na filosofia, na sociologia. Sim. A gente tem que abrir o leque, a gente tem que abrir os conhecimentos, não ficar muito bitolado só em arquitetura, fica uma conversa chata até, né? Você tem que abrir mais. Inclusive eu fiz depois graduação em filosofia, em teologia, fiz história da arte, e é gostoso, né? É gostoso, nem que aproveite 10%, 5%, mas é gostoso. Abre a cabeça para outros conhecimentos também, né? A arquitetura, antes de tudo, é arte, né? Então, eu acho que o conhecimento não pode ficar, como minha tia falou, só focado exatamente dentro daquela linha, né? Você tem que buscar coisa, por exemplo, na música, na pintura, em viagens. Que coisa mais gostosa que é você buscar referências em viagens. E não só, por exemplo, de você ver um prédio, de você ver uma loja numa viagem, mas de você entender como que uma outra cultura vive, de você fazer uma trilha e entender como que a natureza está interferindo. Então, assim, são coisas que nunca teriam a ver com arquitetura, mas que você traz uma bagagem que te ajuda a ter uma criatividade muito maior nos seus projetos. A arquitetura não pode ser vista como algo técnico. Exatamente. Tem que ser algo mais artístico. É isso aí. Né? Que aí realmente trazem projetos que inspiram. Né? Nossa, muito legal, muito, muito bom. Assim, realmente eu fiquei
me senti inspirado com essa conversa. Foi muito bom conversar com vocês. Se vocês quiserem trazer mais, puderem trazer para quem está nos assistindo, como conhecer mais o trabalho de vocês, né? Porque realmente é encantador. Eu adorei essa conversa com vocês, tudo que vocês trouxeram foi muito enriquecedor. Então, fala para a gente, para o nosso público, como que eles podem conhecer mais vocês, o trabalho de vocês, redes sociais, qual que é a melhor forma de... Bom, nosso escritório fica em Pouso Alegre, que é no sul de Minas, né? Estamos aí há 40 anos no mercado de arquitetura, de engenharia e de construções. Então, a gente tem como premissa buscar o sonho do cliente desde o início. Então, aquele cliente que vem, às vezes nem comprou o terreno ainda, né? Vem só com o sonho. E a ideia é que a gente tem uma gama de colaboradores, uma equipe multidisciplinar que ajuda desde o projeto arquitetônico, passando pelo projeto estrutural, hidráulico, elétrico, interiores, aprovação em prefeitura, até você conseguir, enfim, estar no ponto para começar a construir. E a gente também faz a execução da obra até a produção, foto profissional. Então, a ideia é que a pessoa entre com o sonho e saia com a casa para morar. O nosso Instagram é Andrade Silva 234, por lá a gente posta bastante coisa dos nossos projetos, a gente mostra também um pouquinho do processo dentro do escritório, a gente tenta, né, com a correria às vezes fica complicado, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, nossa parceria com a Dalmobile já é de muitos anos, a gente ficou muito feliz com o convite. Obrigado. E foi uma honra pra gente. Isso aí. Uma alegria. Fico feliz de vocês estarem aqui compartilhando, por todo o conhecimento, as inspirações de vocês. Espero que o nosso público que está aqui nos assistindo busquem conhecer mais sobre vocês. Eu acho que realmente é algo que inspira. Luísa, Ivanise, muito obrigado. Muito obrigado pela conversa inspiradora e agradeço a todos que estão nos assistindo.